Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 8. Nesta série de ministrações, eu vou falar sobre o capítulo 8 e o capítulo 9, mas eu não vou lê-lo inteiro antes da ministração, depois eu vou ler alguns versículos e fazendo a exposição. Apocalipse, capítulo de número 8. A epígrafe, o título do capítulo 8 é O Sétimo Selo e o Incensário de Ouro. Nos diz assim: quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Amém. Até aí façamos a leitura apenas. Os irmãos podem sentar-se. Eu acho que é importante nós fazermos uma recapitulação para nós entendermos o assunto que será tratado hoje. Primeiro, não podemos nos esquecer que o livro do Apocalipse, ele não é um livro fechado. Embora ele seja um livro um tanto misterioso, porque ele é um livro profundamente simbólico, ele não é um livro fechado. A intenção de Deus, ao revelar, através de símbolos, os acontecimentos durante o reino de Cristo ao apóstolo João, não tinha a intenção de ocultar as verdades, de esconder a verdade de nós. Até porque, se assim o fosse, Apocalipse não seria revelação. O único idioma no mundo que usa a palavra Apocalipse é o nosso. Nas outras versões, nos outros idiomas, a palavra é revelação, livro da revelação, porque é a revelação de Deus a nós. E nós também aprendemos que o livro do Apocalipse, ele é dividido em seções. Então nós temos no livro inteiro 7 seções. Todas estas seções, elas vão tratar de toda a dispensação da graça de Deus, entre a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. Todas elas. Às vezes de maneira diferente, como por exemplo, a primeira sessão que nós lemos, do capítulo 1 até o capítulo 3, é uma espécie de diálogo que Deus tem com a sua igreja, através das 7 cartas. A segunda sessão que nós terminamos há 2 domingos atrás, do capítulo 4 até o capítulo 7, o mesmo assunto é abordado, os mesmos acontecimentos, mas por uma ótica diferente. É Deus revelando que a igreja sofreria neste mundo. Então todo este processo em que a igreja enfrenta por todo esse tempo, desde a igreja primitiva e passará até a sua segunda vinda, está revelado no capítulo 4 ao capítulo 7. O que é importante, a revelação, ela é paralela, ou seja, está sempre uma do lado da outra, são paralelas, e ela é progressiva. O que isso significa? Que nós não conseguimos entender claramente até que as coisas vão acontecendo. Os irmãos se lembram que quando eu preguei a primeira vez, o primeiro capítulo, eu disse a respeito de João Batista, por exemplo. João Batista não sabia que Jesus era o Messias. Quando ele envia os seus discípulos para perguntar para Jesus, haviam outros que se diziam ser o Messias. A pergunta dos discípulos de João é: você é o Messias esperado ou temos que esperar outro? Aí Jesus cita a profecia de Isaías. Ele fala que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os aleijados andam, que aos pobres é anunciado o reino dos céus. E Jesus diz o que para os discípulos de João? Vá lá para João e diga o que vocês estão vendo. Por quê? Segundo a profecia de Isaías, que era uma profecia messiânica, que era uma progressão, ia revelar lá no futuro, somente o verdadeiro Messias faria estas coisas. E é por isso que Jesus o fez. Quando os discípulos vêm e dizem para João das coisas que Jesus estava fazendo,
fechou. João compreendeu que ele era o Messias. Agora, um ponto interessante. Jesus não falou sobre o dia da vingança do nosso Deus, ou o dia da ira do Cordeiro. Por quê? Porque isso vai acontecer na sua segunda vinda. Jesus veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. É o período em que nós estamos, a dispensação da graça de Deus. Na segunda vinda é a manifestação do juízo de Deus. É por isso que toda vez que nós terminamos uma sessão do Apocalipse, fala sobre destruição, sobre morte, fala que os homens procurarão morrer, mas não encontrarão a morte fugirá deles. Vocês se lembram disso no capítulo 6? Eles vão correr para as montanhas, se esconder nas cavernas e dizer aos montes: caiam sobre nós e nos esconda da ira do Cordeiro e daquele que está sentado sobre o trono. O que é interessante, no final das sessões sempre diz assim: e os homens não se arrependiam dos seus pecados. Bom, no capítulo 8, nós vamos começar agora a ver sobre as trombetas. Nós vimos sobre os selos, que é o sofrimento da igreja. As trombetas falam do juízo de Deus ao mundo dos ímpios. A criação, ela vai sentir esse juízo de Deus. Nós não podemos ler o Apocalipse de maneira cronológica. Não leiam os capítulos pensando assim: isso está acontecendo hoje, isso vai acontecer o século que vem, isso aconteceu há 50 anos atrás. Não faça isso. O que nós lemos e o que nós vamos ler em alguns versículos no capítulo 9, aconteceu, acontece e acontecerá até que Jesus volte. Não é um momento ímpar, específico na história, é a dispensação, é todo o período. Senão tem gente que fica pirado, fica tentando entender quando é que vai acontecer algumas coisas. Então nós precisamos entender isso. Nos primeiros 5 versículos que nós lemos, João, ele tem a visão diferente do capítulo 7, ele tem a visão por uma ótica diferente. E um ponto que chama a nossa atenção está no versículo 1. O que até então não nos era revelado, agora nessa progressão da revelação de Deus, nós percebemos algo muito importante no versículo 1. E obviamente no versículo 3, no 4 e no 5. O que acontece no versículo 1? Começa dizendo assim: houve silêncio no céu quando ele abriu o 7º selo. Os irmãos se lembram que eu disse assim: olha, até o 6º selo, Deus vai mostrando à igreja o seu sofrimento. No 7º selo é o início da 3ª sessão, que começa a primeira trombeta. Neste período, quando ele abre, o Cordeiro está desatando os selos. Nós não podemos esquecer disso. Ele pegou o livro da história da mão direita daquele que está sentado no trono e ele começa a desatar os selos. No 7º selo, é o selo que nós estamos, há silêncio no céu. O capítulo 7 terminou com um grande culto a Deus. É maravilhoso isso. A igreja está louvando a Deus, os anjos, os serafins, os anciãos que representam a igreja na sua plenitude. Há uma expressão que cresce, que eu chamei de exponencial. Está todo mundo adorando a Deus, mas quando ele abre o 7º selo, há um silêncio no céu. O que isso representa? Que aqui começa a manifestação parcial, não total, mas parcial do juízo de Deus. E este silêncio no céu é a reverência diante deste castigo. Há um profundo silêncio. E ao mesmo tempo, o versículo 3 e o versículo 4 revela que há uma participação. Embora Deus tenha decretado o juízo, existe a participação da igreja. Como isso? Outro anjo, versículo 3, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. Isso aqui tudo é simbólico. A este anjo, foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos
sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Notem que não é a oração dos mártires, é a oração dos santos. No capítulo 6, a visão de João é que aqueles que morreram em Cristo Jesus, eles estavam debaixo da escadaria do altar. Uma visão simbólica, é claro, mas ele viu aqueles que não estavam dormindo, como defendem os adventistas, como defendem as testemunhas de Jeová, uma teologia, chamada psicopaniquia. Eles não estavam dormindo, não há sono da alma, eles estavam conscientes, sabiam do que acontecia na terra, porque eles diziam ao Cordeiro: até quando, ó Senhor, o Senhor não vingará o nosso sangue? A resposta do Cordeiro foi: acalmem-se e aguardem mais um pouco até que se complete o número dos eleitos. Estes estão intercedendo, mas também aqueles que estão no mundo, na terra, passando pelos selos, pelo sofrimento, pela perseguição da igreja. Ou seja, nós, desde a igreja primitiva até os dias de hoje, os santos são vistos aos olhos de Deus. Vale a pena nós observarmos que Deus é atemporal. Não existe dois reinos de Deus. Há o reino de Deus formado pelos que morreram e os que estão vivos. Há um só. Deus olha para você, vê Abraão, vê Isaac, vê Jacó, vê Paulo. Isso é um mistério que pertence, ele é eterno. E nós estamos inseridos aqui. Isso é maravilhoso. Porque embora Deus tenha o domínio total da história, nós temos uma participação. Deus, ele determinou a participação da igreja. Como? Através das orações. Ora, se Deus determinou todas as coisas, para que ou por que eu vou orar? Porque Ele determinou que eu também estivesse no contexto, participando com as minhas orações. Ele vai construindo a história. É por isso que a oração de Jesus foi: que seja feita a vontade de quem? A sua, a minha? Claro que não. Seja feita a vontade do Pai, na terra como é feita nos céus. Olha o governo absoluto de Deus. E nós oramos, nós clamamos por refrigério, nós pedimos a Deus que guarde o seu povo, que fortaleça a sua igreja diante das tribulações e das perseguições. Então a igreja, ela tem uma participação importante e nós temos que orar. Por quê? No versículo 5 mostra que as orações, elas alcançam respostas. Orar não é em vão. As orações, elas trazem manifestações incríveis aqui, como trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Isto aqui é um sinal de que Deus escuta as nossas orações e Ele age em favor da sua igreja. Versículo 7 começa o toque das trombetas. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a planta verde. Lembrando que isto aqui é um símbolo e que o toque desta trombeta representa a autorização celeste para a destruição na natureza. Toda destruição na natureza que aconteceu desde a igreja do primeiro século e acontece até hoje, está aqui no toque da primeira trombeta. Poderia citar desmatamento, seca, incêndios, terremotos, vulcões, inundações. Tudo isso que nós assistimos durante a história está aqui, dentro do toque da primeira trombeta. E qual a consequência? O espaço de habitação das pessoas e os seus alimentos são duramente castigados. Às vezes nós nos assustamos, não é? Quando há tsunami, ou um terremoto, né? Ou um vulcão destruiu uma vila, uma cidade, inundações, e nós temos a sensação que a terra está em turbulência apenas como consequência do descaso do homem, porque não domina a terra. Vale a pena nós lembrarmos que a terra sofre a maldição por causa do pecado. Então a terra sofre, a natureza sofre. Versículo 8, versículo 9. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar.
Um terço do mar transformou-se em sangue, morreu um terço das criaturas vivas do mar e foi destruído um terço das embarcações. Não olhe para isso aqui pensando em algo que vai acontecer numa grande tribulação. Só que é um símbolo, e esta segunda trombeta é a autorização para a destruição agora parcial dos mares e das embarcações. Olha que interessante, quando João registrou isso, não existia exploração e extração de petróleo. E quantas catástrofes já aconteceram, contaminando, poluindo os mares, com acidentes, né, no meio petrolífero, né, e contaminou. Derramou óleo, morreram peixes. Tudo isso está no contexto dessa segunda trombeta. Versículo 10 ao versículo 11. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre um terço dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo um terço das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Agora, a terceira trombeta é uma autorização para destruir as fontes de água doce. Percebem que isso ocorre ao mesmo tempo. Absinto era uma substância amarga, era veneno. O que isso significa, o símbolo disso é que, ao tocar a terceira trombeta, as águas doces, água que nós precisamos para o nosso consumo, para a nossa existência, elas seriam prejudicadas. Segundo os cientistas, o maior problema do século XXI será água potável. Não será problema de energia, petróleo, extração de minério. O problema será água. Nós estamos num período de muita chuva e é natural que nós temos a mente curta, né? Então nós nos esquecemos da crise hídrica que nós sofremos o ano passado. Agora o sistema Cantareira já está bem elevado, segundo as informações do governador de São Paulo, a reserva de água para os próximos 5 anos. Mas quando os cientistas falam do século XXI, nós precisamos lembrar que faltam 85 anos. Então, se nós entrarmos numa crise aí e não chover, e fora a contaminação, nós temos problema de saneamento, né? Não há o correto tratamento da água. E o toque dessa trombeta, da terceira trombeta, significa que haverá problema na água potável. Muitos países já sofreram, muitos povos, problema porque não tinham água. Então, isso não é um momento ímpar, específico, mas é em toda a dispensação. Versículo 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. O que Deus revela para João agora é uma autorização, ao tocar essa quarta trombeta, com relação aos astros, mas não exatamente com os astros, mas com o produto deles, que é a luz. O que Deus está nos instruindo? Gênesis, capítulo 1, versículo 3, diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando o quarto anjo toca a trombeta, aquilo que representa a provisão de Deus, a bênção de Deus para a vida na terra, para a existência humana, é retirado progressivamente. A quarta trombeta está ensinando ou indicando que o mesmo Deus que abençoou a terra, trazendo luz, Ele está retirando a sua bênção. Como isso acontece? Talvez pela poluição, pela industrialização. Quem acompanha as políticas internacionais sabe do que eu estou dizendo. Líderes de várias nações se reúnem porque a preocupação com a camada de ozônio é algo real. Problema com a poluição. Há o problema do efeito estufa. Há o problema do desequilíbrio, tanto que hoje as empresas trabalham com a política da sustentabilidade, né, da questão ecológica. A quarta trombeta representa Deus tirando a sua bênção. Versículo 13.
Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Até agora, 4 trombetas foram tocadas. E isso representa tudo o que tem acontecido desde a primeira vinda de Jesus: desmatamento, poluição nos mares, poluição na água, os astros diminuindo a sua luz, contaminação dos ares. Agora a visão de João é uma águia, e a águia aqui tem uma representação interessante, porque representa o voo da águia em Apocalipse, representa o anúncio de Deus a toda a terra, e ela está sobrevoando a terra, e ela está dizendo assim: ai, ai e ai. Se o que aconteceu com o toque das 4 primeiras trombetas foi ruim, a expressão da águia ai representa o poder do dano que ocorrerá com o toque das 3 trombetas seguintes. Vamos entrar no capítulo 9. Do versículo 1 ao versículo 12, o toque da 5ª trombeta. O 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. À estrela foi dada a chave do poço do abismo. Vejam que não é uma estrela que vai cair. Ele faz referência a uma estrela que já caiu. E a esta estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos, que vieram sobre a terra. E lhes foi dado poder como os 12 escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a picada do escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulheres, e os dentes como os dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões. E na cauda tinha poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles. O rei era o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda estão por vir. É assustador a descrição do capítulo 9. A descrição aqui não é de armamento militar, não é de um grande exército. A descrição é sim de um exército, mas não de um exército humano, de um exército infernal. São anjos caídos, demônios que são liberados e liderados. Liberados do abismo e liderados por alguém. Ao que João diz que este exército maligno, exército infernal, é liderado por uma estrela que havia caído do céu. Isaías capítulo 14, versículo 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Sabe quem é essa estrela? Satanás. A ele, a Satanás,
ao primeiro ai, o toque da quinta trombeta, será dado a chave do abismo. Agora, nós precisamos entender o contexto de João. Como eu disse aos irmãos, embora ele seja um hebreu, ele está num contexto greco-romano. E a palavra abismo, no Novo Testamento, na língua grega, ela tem duas referências. Uma chamada Hades, que nós traduzimos como inferno, e a outra chamada Tártaro. O Hades é um lugar provisório para onde vão as almas daqueles que morrem sem Jesus. Lugar onde eles ficam em um tormento provisório, aguardando a ressurreição até a segunda vinda. Os salvos em Cristo estão nos seios de Abraão, uma figura de linguagem, debaixo da escadaria do altar. Os que morreram sem Cristo, no inferno provisório, aguardando ambos, tanto os salvos quanto os não salvos, aguardando o dia da ressurreição, em que o corpo será transformado e eles então comparecerão diante do Senhor. A outra tradução é Tártaro. Segundo esta tradução, Tártaro é uma espécie de penitenciária de força máxima, de segurança máxima. É como se fosse um determinado lugar onde ficam os piores demônios. Satanás, quando foi lançado do céu, ele foi lançado com 1/3 dos anjos. E segundo a interpretação bíblica, há muitos demônios que não estão atuando sobre a terra. Tamanha sua voracidade, tamanho seu poder de destruição. Eles estão limitados por Deus e fechados, presos, aprisionados no abismo. No período que nós chamamos de a grande tribulação, e a igreja ela será guardada neste período, Jesus disse que esses dias seriam tão terríveis que eles seriam abreviados, senão até os eleitos, estes não resistiriam. O momento em que a terra vai enfrentar tanto sofrimento, tanta destruição, tanta desgraça, é o que vai anunciar a segunda vinda. Jesus cita a parábola da figueira, ele fala para observar as folhas, que está próximo o período do fruto. Nós precisamos ler o tempo. E Satanás ele vai coordenar este exército infernal. E eles serão liberados do abismo. Quais as referências que eu tenho? Judas capítulo 1, versículo 6, diz assim: e aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele, Deus, os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do quê? Do grande dia, a sua segunda vinda. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, Tártaro, abismo, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o dia do juízo, da segunda vinda. Eu vejo também uma passagem muito clara no ministério de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 28 ao 32, quando Jesus se encontra com o endemoniado de Gadara. Qual é o diálogo que acontece entre eles? Olha o que diz o texto. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, eles gritaram, de longe, eles gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Ora, eles sabem que há um tempo determinado por Deus.
E eles, quando se deparam com o Filho de Deus, eles dizem assim: viestes nos atormentar antes do devido tempo? E a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. O receio destes demônios de serem lançados no abismo por Cristo fez com que eles implorassem a Jesus, diz o texto. E eles disseram: se nos expulsas, se o Senhor vai nos expulsar destes homens, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E o poder de destruição desses demônios era tão grande, que quando Cristo os ordenou que entrassem nos porcos, disse Jesus: vão. Eles saíram e entraram nos porcos. E a Bíblia diz: toda a manada de porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreram todos afogados. Tamanha o poder de destruição desses demônios. E o abismo será aberto quando? No final do milênio. O milênio é o reino de Cristo. Nós estamos inseridos, vivendo este período. Quando chegar pertinho da segunda vinda, quando faltar poucos dias, é o que nós chamamos de escatologia consumada e escatologia em realização. É o que muitos falam entre o já e o ainda não. Deus já determinou escatologia consumada, mas ainda está em progressão, está sendo realizado na história. E esses espíritos são de grande obscuridade e odeiam a luz, porque o texto diz que o sol e o céu escureceram com a fumaça saída do abismo. Quando este anjo caído, essa estrela que havia caído, Satanás, receber, percebam que Deus é que tem um controle absoluto. É Ele que dá a chave do abismo para Satanás. E Ele abre o abismo e os anjos saem, a fumaça vai entenebrecer. Isso significa que naquele dia será um tempo de terrível cegueira espiritual e obscuridade. Haverá um período em que a humanidade não vai aceitar absolutamente nada sobre Deus. A humanidade não haverá, irmãos, dias melhores. Se você tem esperança de dias melhores, lamento te informar, os dias vão de mal a pior. Os homens vão caminhando a passos largos em direção ao inferno. Cada dia mais os homens vão desejar o pecado e menos Deus. A igreja verdadeira vai sofrer, e a perseguição ela tem esse poder de filtrar a igreja. Somente os remanescentes vão permanecer. Esses espíritos que saem do abismo são terrivelmente destruidores. Olha a simbologia utilizada: gafanhotos. Gafanhoto não tem rei, mas anda em bando, e o poder de destruição é enorme. O que isso significa? Assim como um gafanhoto destruía lavouras inteiras, esses espíritos vão destruir instituições. A família será destruída, as escolas, os valores absolutos, a verdade. Os homens vão viver no relativismo, na imoralidade, na permissividade. Os homens vão desejar o sexo, a imoralidade, a promiscuidade. O casamento não vai ter valor, a família não vai ter valor algum. Esses gafanhotos vão destruindo a humanidade, destruindo a humanidade. A igreja está sofrendo nessa grande tribulação. Também são parecidos com escorpiões, mas o que difere é o tempo da dor, 5 meses. Só que não é literal e não deve tentar ler isso de maneira literal. A picada de um escorpião, embora seja dolorosa, ela passa rápido. Mas este escorpião aqui vai picar, e a sua picada vai durar por longos dias. Sofrimento terrível. Só que o que é interessante, ele não vai matar, porque não é dado a estes demônios o direito de tirar a vida. Eles não vão matar, só vão causar sofrimento. E um sofrimento por um longo período. E eles têm coroa de ouro, rosto humano, cabelos longos como de mulher e dentes de leão. Coroa, poder; rosto humano, influência; cabelo de mulher, sedução;
dentes de leão, aliás, dentes de leão, poder, e rosto de homem, inteligência. O que isso significa? Que esses demônios, eles vão persuadir as pessoas, eles vão seduzir os homens. As pessoas não vão perceber que estão sendo seduzidas. E o poder de influência é tão grande que Jesus disse que antes da sua segunda vinda, ele comparou com 2 momentos. E ele disse assim: quando os dias forem semelhantes aos dias de Noé, quando os homens casavam-se e davam-se em casamento. Esse contexto de casar e dar em casamento, ele tem um sentido muito mais amplo do que o dizer assim: as pessoas viviam como se nada fosse acontecer. A primeira instituição de Deus foi o casamento. Há uma perversão na instituição. Isso sinaliza que a segunda vinda está chegando. E um outro dia, ele disse assim: lembre-se dos dias de Sodoma e Gomorra. A palavra sodomismo, quem estuda sabe o que significa. Relações entre homens, a prática da sodomia, o que nós estamos vendo em nossos dias. E ele disse que seriam semelhantes aos dias de Sodoma e Gomorra. E o interessante é que no Antigo Testamento, lá nas campinas de Sodoma e Gomorra, Deus mandou fogo dos céus. É como se fosse um mini fim dos tempos lá, uma figura lá no Antigo Testamento. A destruição daquela cidade apontava para a destruição no futuro. Pedro diz que a terra e os céus que agora existem passarão por espectros estrondos, né? E serão redimidos, regenerados, transformados pelo fogo. Até o Apocalipse capítulo 21, novos céus e nova terra. E nós precisamos nos lembrar disso. O apóstolo Paulo, Romanos 1, 24, ele diz assim: por isso Deus os entregou à impureza sexual. Quando Paulo começa a definir a teologia da imoralidade, da depravação do homem sem Deus, o ponto alto da imoralidade, da perversão, do pecado seria o quê? A mudança da própria natureza, homem com homem e mulher com mulher. Ele coloca isso como no topo, né, da escala da perversão moral, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação dos seus corpos entre si. Precisamos ler o texto. Tinham couraças de ferro e caudas com ferrões. Isso representa a sua inatingibilidade e violência. Como é que esses demônios farão isso e como é que eles vão incitar as nações a se afastar de Deus? Quando nós olhamos a história, quando nós vemos alguns ditadores, facínoras, como Hitler, os demônios estão por trás desses homens. Como nós olhamos e lemos, eu tenho o Manifesto Comunista de Karl Marx, ele diz assim: as classes e as raças fracas demais para conduzir as novas condições de vida devem deixar de existir, elas devem perecer no holocausto revolucionário. O pai do comunismo está dizendo o seguinte: aqueles que não entendem, ele era contra Deus, contra o cristianismo. Ele dizia que a religião é o ópio do povo, não deixava o povo ver o comunismo. Então essas raças, essas pessoas que não aceitam deveriam morrer no holocausto da revolução. Vocês já viram países revolucionários? Olha lá as Farc. Às vezes a gente fica assustado, né, quando vê os militantes do PT. Olha o símbolo do comunismo: o martelo, a foice. Revolução não é uma ação subversiva com ideologias que tenta mudar um sistema de pensamento apenas. Se necessário, a gente vai para a rua e mata. A revolução é isso. O crente não pode participar de revolução. Quando há movimentos políticos, sociais, democráticos, como teve no nosso país, foi perfeito. As pessoas participaram sem violência, sem quebrar as agências, as instituições, sem agredir ninguém, apenas lutando pelo Estado democrático de direito. Mas a revolução é incitada pelo diabo, porque ela promove a violência. E naquele tempo vai haver intensa violência. Capítulo 9, toque da sexta trombeta, versículo 13 ao versículo 19.
O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Percebam que os primeiros, os demônios, eles tinham a permissão apenas para trazer sofrimento, mas não para matar. Agora, na sexta trombeta, eles começam a matar. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. E eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azul escuras e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas do fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeça com as quais feriam as pessoas. São anjos que vão agora coordenar. Aqui são guerras, são seres humanos. Diferente da quinta trombeta. E a expressão que ele utiliza é que eles estavam junto ao rio Eufrates. Vamos nos lembrar que junto a este rio era o lugar onde ficava o Éden. O que Deus está nos ensinando? Que do mesmo lugar onde Satanás levou os nossos primeiros pais à queda, virá. Isso não é literal, mas ele está ensinando que desde o Éden já está decretado. A presença do pecado, a maldição que sujeitou toda a criação. O lugar geográfico aqui não é importante. É apenas um símbolo que representa que a vinda da destruição será de todas as partes. Isso foi previsto na queda. O homem iria sofrer. E o texto também diz que aqueles anjos, eles estavam preparados para quando? Por que preparados? Eles já têm essa missão. Eles estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano. Quando eles foram soltos. Olha a soberania de Deus novamente. Soltos para entrar na história e destruir. Diferente dos outros que na quinta trombeta apenas causavam sofrimento, estes agora vão trazer morte. Qual a semelhança? Os demônios tinham semelhanças de gafanhotos. Esses aqui que vão destruir têm semelhanças de cavalo. Representa também poder de destruição. Só que os gafanhotos apenas atormentavam, os cavalos aqui matam, eles destroem. E o interessante é que uma característica aqui é a sua boca. Da boca eles lançam fogo. Isso aqui representa o poder de comunicação, o poder da mídia, o poder de manipulação das massas. Nós somos produto de manobra. Nós não sabemos o que acontece nos bastidores. Nós assistimos os telejornais, nós vemos as sentenças do Supremo Tribunal Federal, nós assistimos às campanhas eleitoreiras dos candidatos lá, Hillary Clinton, Donald Trump, a candidato dos Estados Unidos, nós vemos as palestras ou as pregações do Papa. Às vezes as pessoas se posicionam e até exageram. Eu sou contra o que o governo tem feito, isso é muito claro. Mas também sei que o que se diz partido de direita não vai melhorar o nosso país. Também não acredito em um salvador humano. Na passeata que teve, estenderam uma faixa em homenagem ao juiz Sérgio Moro, chamando ele de Jesus Moro, o salvador do Brasil. Isso é um absurdo. As pessoas são manipuladas pela mídia. Tanto o PT quanto o PSDB e o PMDB sempre receberam essas propinas. A verba pública sempre foi desviada. O problema do nosso país está desde a sua organização. Ou vocês acham que o grito de independência ou morte veio por quê? Os grandes proprietários de terra que não queriam mandar o dinheiro para Portugal.
A briga sempre foi a mesma, pelo poder. E este período aqui não é um período específico, e não é uma guerra específica. Os dispensacionalistas dizem assim, há 200 milhões, e eles usavam vermelho, é a Coreia do Norte. Né? O país comunista, o exército, todo mundo de vermelho. Não é isso. Só que representa todas as guerras durante esta dispensação. Mesmo assim, ela é limitada pela graça de Deus, pela graça comum. Porque ela não pode matar todos os homens, o que ele chama de uma terça parte. Ou seja, apenas uma parte dos homens morreriam durante essas guerras. E aqueles que têm o selo de Deus não podem ser destruídos, ou seja, mesmo que eles morram fisicamente, eles não vão para o inferno. Versículo 9, capítulo 9, versículo 20 ao versículo 21, para nós encerrarmos. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Olha que coisa! Nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Os homens vão sofrer profundamente, mas mesmo assim eles não se arrependerão. Os que não têm o selo de Deus, os que não têm a marca do Espírito Santo, que não forem regenerados, eles não se arrependerão dos seus pecados por causa da sua condição natural, por causa da condição do seu coração. E não vamos nos enganar. Se o Senhor não tivesse nos alcançado, até hoje nós estaríamos batendo o pé contra as coisas de Deus. Nós estaríamos resistindo às coisas de Deus e blasfemando contra Deus, se o Senhor não tivesse nos alcançado. Não se engane com relação à sua natureza, porque a Bíblia não nos deixa equivocados com relação à natureza do homem. O coração do homem é pecaminoso, o que nós desejamos é o pecado, e se o Senhor não nos guardar, nós vamos nos envolver cada dia mais no pecado. Nós não desejamos as coisas de Deus, nós desejamos sim prazer, a luxúria, o sexo, o que é imoral, o dinheiro, a fama, o status, a ganância, a lascívia, a prostituição, o adultério, o poder. Há uma frase que diz assim: quer conhecer o homem? Dê-lhe o poder. Aí alguém disse: quer conhecer melhor ainda? Tire-lhe o poder. Aí você vê o quanto essa pessoa fica facínora, vira um destruidor. Os homens amam o poder, os homens desejam. É a crise luciferiana. Isso está em nós, pecado. Se você não vigiar, o seu coração deseja o poder. E não é poder apenas poder para domínio, é poder de não se sujeitar a Deus, de viver pelos impulsos, própria natureza. Essa é a nossa luta. E eu quero concluir aqui, nós vamos louvar ao Senhor com o hino 223, com a seguinte frase: esta é uma época em que a pregação de arrependimento se torna notoriamente difícil. Nós estamos vivendo essa época. A pregação do arrependimento é notoriamente difícil, notoriamente rara e notoriamente urgente. Que Deus tenha piedade de nós, que Deus guarde a sua igreja e que Deus nos fortaleça para que possamos passar por esse momento de tribulação, vivendo segundo a vontade de Deus.